Abram suas Bíblias, por favor, em João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 21. Vamos do 21 ao 30. João capítulo 8, versículo 21 até o 30. Senhor, estamos certos de quando abrimos a Tua palavra, é a Tua boca que vai nos falar. Portanto, fala o coração do Teu povo nesta manhã. Ajuda-nos na compreensão da Tua palavra. Que Teu Santo Espírito trabalhe com esta palavra no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Amém. De outra feita lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram o que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos, o quê? Creram nele. Até aqui. Atenção. Meus irmãos, pode um homem buscar a Cristo e mesmo assim permanecer no seu pecado? Pode um homem buscar a Deus e ainda assim permanecer na sua condição, como vimos hoje aqui na escola bíblica, né? Permanecer na sua condição de totalmente pecador, totalmente depravado? Quero te dar alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu quero te dar é o exemplo do rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, um rei escolhido por Deus através do profeta, do sacerdote, do juiz Samuel. Ele andou um período com o Senhor, antes dele ser, no período que ele seria ali ministrado como rei de Israel, ele até profetizou com os profetas. Há um texto que fala de Saul junto com os profetas, profetizando. Então ele era um homem que a princípio, meus irmãos, parecia ser um homem de Deus, parecia ser um homem que servia verdadeiramente a Deus. Mas o que veio a acontecer quando ele substituiu a ordem de Deus, substituiu o obedecer pelo sacrificar, ali foi revelado o lado escuro do seu coração, né? O lado em trevas do seu coração. Ali então nós vimos de fato quem era Saul, não só pela sua desobediência, mas porque depois ele começou a perseguir aquele cuja promessa de futuro rei já estava posta sobre ele. Temos o exemplo, meus irmãos, de dois jovens chamados Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. Você vai pensar, né? Nossa, esses homens são filhos de um sacerdote, né?
são filhos de um homem de Deus. Então, provavelmente, eles são homens de Deus, né? Eles serviam no templo. Eram eles que recolhiam as ofertas do povo. E o que eles faziam com as ofertas do povo? Roubavam as ofertas do povo. Se prostituíam no serviço no templo. E assim, então, eles eram péssimos sacerdotes. Mas eram filhos de Eli. O povo levava a eles sacrifícios para ser postos diante do Senhor e eles trocavam os sacrifícios. Vamos dizer assim, quando você vai no açougue e quer comprar uma carne de boa qualidade, o açougueiro te entrega uma de terceira. Era isso que eles faziam. Sacrificavam de forma diferente, sacrificavam de forma inadequada diante de Deus, mas muitos olhavam para aqueles homens e poderiam olhar para eles e dizer: olha, são homens, filhos de Deus, são homens de Deus. E agora então que Ofni e Finéias estão indo à frente da batalha com a arca, agora é que Israel vai sair vencedor. E o que aconteceu? Perderam a batalha para os filisteus e a arca ainda foi apreendida pelos inimigos do povo de Deus. E a história a gente conhece, o fim trágico, não só que eles tiveram, mas o próprio pai, o próprio Eli teve também, diante da notícia da morte deles. Meus irmãos, se vocês andassem nos tempos de Jesus e olhassem ali para os 12 discípulos que seguiam a Jesus, vocês diriam o quê? São homens próximos de Cristo, né? Portanto, são homens o quê? São homens de Deus. Afinal de contas, todas as vezes eles estão ali próximos de Cristo, ouvindo pessoalmente, porque a gente vai ver na Escritura que Cristo de vez em quando falava só aos seus discípulos. De vez em quando os discursos de Cristo eram só endereçados aos seus discípulos. Então que maravilha, né? Imagina você, no iniciozinho lá do século I da era cristã, andando, sendo um discípulo de Cristo, ouvindo do próprio Senhor Jesus as coisas concernentes ao reino de Deus. Então você olhava para aqueles homens e pensava: são todos como Jesus. Demos alguns, né? Judas era o homem de confiança de Jesus. Judas era o tesoureiro de tudo que se arrecadava para o sustento deles nas suas peregrinações. Judas era o homem que estava com Jesus ao se levantar, ao se deitar. Em cada cidade que eles entravam, Judas estava ali. Judas presenciou com seus próprios olhos todos os milagres, todas as palavras, todas as operações de maravilhas realizadas por Jesus. Judas viu com seus próprios olhos que de fato aquele não era um homem comum. Ele só poderia ser o Filho de Deus. Ele só poderia ser o Messias encarnado. Ele só poderia ser o Emanuel prometido pelos profetas. Judas, quando vai completar a sua obra de traição, ele é recebido por Jesus. Jesus fala o que para ele? Faça o que você veio fazer, meu amigo. Jesus o chamou de amigo, mesmo sabendo que seria traído, porque Jesus já havia apontado na ceia quem seria o traidor. Mas se nós estivéssemos apenas cercando ao Senhor Jesus e olhasse para cada um daqueles homens, nós diríamos o quê? Eram homens de Deus. Quando que poderíamos imaginar que Pedro viria a resistir no nome de Jesus por 3 vezes? Quando que nós iríamos imaginar que Pedro negaria que andou com Jesus? Porque afinal de contas foi ele que arrancou parte da orelha do soldado romano, de Malco. E ele mesmo viu o Senhor Jesus restabelecer e curar aquela orelha ali na sua frente. Poderíamos imaginar que Pedro viria negar Jesus? Se bem que Pedro não pode ser confundido com Judas. Meus irmãos, se olhássemos para um casal, já lá no livro de Atos, Ananias e Safira, quem é que lembra de Ananias e Safira? Venderam o campo e foram lá, venderam sua casinha e foram dar o dízimo da venda, né? E tentaram enganar, mentiram ali na sua oferta. Então foram ambos
fulminados por causa da mentira. Poderia aqui passar todo domingo falando para vocês de N exemplos de homens e mulheres que nós olhávamos ou que nós olhamos e dizemos assim, são um homem e uma mulher de Deus. Mas que em determinado ponto da história daquele homem ou daquela mulher, em determinado ponto daquela vida, da sua vida, nós percebemos que os frutos daquela vida não são frutos que alimentam, que edificam vidas. Não são frutos oriundos das Escrituras, não são frutos oriundos do Espírito Santo, não são frutos oriundos de uma árvore frondosa, de uma vida regenerada, convertida. Se perguntasse a cada um de vocês, se vocês já conheceram uma pessoa assim, tenho certeza que todos levantariam as mãos. Temos, portanto, vários exemplos de pessoas que aparentemente andavam com Deus, mas que no final das contas, meus irmãos, não eram de Deus. Foram pessoas que tinham a aparência de cristãs, mas no fundo, não eram cristãs. E o próprio Senhor Jesus vai falar a respeito disso, quando ele fala a respeito da parábola do joio e do trigo. Ele vai dizer, olha, tem joio no meio do trigo. Vão existir pessoas, e agora não vai olhar para o irmão do seu lado, que vão sentar ao nosso lado anos e anos na igreja, mas que não são cristãs. Por mais incrível que isso pareça, por mais desesperador que isso possa parecer, por mais esquisito que isso seja aos nossos olhos, tem pessoas que trabalham, ajudam, auxiliam, servem, mas não são cristãs, não foram regeneradas, o coração continua o mesmo, é porque na igreja se coloca uma máscara. Mas quem conhece é quem vive no dia a dia, quem conhece é quem trabalha junto, porque ninguém permanece para sempre escondido atrás de um muro, né? Olha para esse texto, meus irmãos. Tudo o que eu estou dizendo aqui foi o que Jesus disse na cara dos judeus. Tudo o que eu estou dizendo aqui foi o que Jesus disse face a face com aqueles homens. Ainda estamos aqui dentro do cenário de João capítulo 8, um cenário onde Jesus se permite estabelecer um diálogo com os escribas e com os fariseus e com alguns do povo que já o estavam seguindo. Jesus estava ali ainda falando, e agora mais do que nunca, estava ali defendendo a sua missão, defendendo o seu nome, defendendo a sua filiação diretamente de Deus. Jesus estava ali novamente dizendo para aqueles homens quem ele era, qual era a sua autoridade, por que ele falava aquelas coisas. Ele estava explicando a sua autoridade, explicando a sua missão, explicando quem ele era, de forma, meus irmãos, a exortar aqueles homens para que eles crescem naquilo que ele estava falando. Para que eles não vivessem mais enganados com os seus corações. Como vimos lá na escola bíblica, Jeremias 17:9, o coração enganoso corre para a corrupção desesperadamente. Jesus então está alertando aqueles homens, olha, eu sou aquele que havia de vir. Eu sou aquele que foi prometido pelos profetas. Eu sou aquele de quem vocês ouviram falar da boca de sacerdotes, da boca do sumo sacerdote, pregado em Isaías, pregado em Jeremias, pregado em Ezequiel, pregado em Daniel, pregado em tantos profetas que vocês ouvem. Eu sou aquele que já lhes for anunciado. Eu sou o eu sou. A aparente vida com Deus, meus irmãos, daqueles homens era uma vida enganosa. Como Jesus vai dizer, num certo ponto, cegos guiando cegos. Jesus está aqui falando com autoridades religiosas. Ele não está falando com leigos. Ele não está falando com membros de uma
eles: olha, para onde eu vou vocês não podem ir, porque vocês são pecadores. Para onde eu vou vocês não estarão, porque em que pese vocês terem a aparência de homens de Deus, vocês são de Belial. Vocês vivem no pecado. Vocês não são do Senhor. Jesus fala isso ali, diante daqueles homens. Estavam ali, meus irmãos, muitas pessoas interessadas em ouvir as palavras de Jesus. Mas também estavam ali muitas pessoas que, na verdade, meus irmãos, não tinham uma disposição mental de crer quem é Jesus. Não tinham uma disposição em seus corações de crer que aquele que estava ali era verdadeiramente o Messias. Muitos, como nós vamos ver lá no versículo 30, diz que muitos creram nas palavras de Jesus. De fato, dos que estavam aqui, muitos creram nas suas palavras, mas outros, meus irmãos, apesar de estarem ali, na presença de Cristo, ouvindo a mesma pregação de Cristo que os outros que creram ouviram, ainda assim, no final, eles não creram. Isso, meus irmãos, fala muito do cuidado que nós devemos ter com o nosso relacionamento com Cristo. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, é possível, meus irmãos, alguém procurar Cristo em vão. Por mais estranho que isso seja. Mas é possível alguém buscar a Cristo em vão. Quantas pessoas estão na igreja em vão? Não sou eu que estou dizendo. Quem diz é a parábola do joio e do trigo. Não sou eu que estou dizendo. Quantos estão na igreja que são joio? Não estão na igreja buscando a Cristo? Não estão na igreja buscando a Deus? O que elas buscam por trás dessa busca de Deus e Cristo é outra coisa. Mas estão sentadas nos bancos da igreja, ouvindo a mesma coisa que aqueles que creem ouvem, ouvindo a mesma palavra, mas essa palavra chega ao coração destas vidas de outra forma. Então, meus irmãos, é possível. Jesus deixa claro para nós que em algum momento os judeus o procurariam e seria em vão. Quer um exemplo? Não existe exemplo maior do que esse. Quando Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, o que está acontecendo em Jerusalém? Hein? Todo o povo está o quê? Recebendo Jesus de braços abertos. Chegou o Rei, chegou o nosso Salvador, chegou o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Ele vem para nos libertar, Ele vem para nos salvar. Para nos libertar e nos salvar de quê? De quem? De Roma? Percebam, buscaram a Cristo, mas buscaram a Cristo por quê? Porque queriam deixar de ser vassalos de Roma. Não buscaram a Cristo por causa do reino de Deus. Não buscaram a Cristo por causa de uma vida regenerada. Não buscaram a Cristo por causa de salvação. A salvação era Roma destruída. A salvação era os romanos irem embora de Jerusalém. Isso que para eles era a salvação. Mas conforme as horas passam, todo aquele povo que recebeu Jesus com o tapete vermelho começa a perceber o quê? Ué, cadê as espadas e os escudos? Cadê o nosso general batalhando a nossa batalha? Cadê ele expulsando os romanos daqui de Roma? Não está acontecendo. Até que no fim de tudo, vocês escolhem Cristo ou Barrabás? E quem o povo escolheu? Buscaram a Cristo nas portas de Jerusalém e entregaram a Cristo no pátio exterior de Jerusalém, onde ficava o lugar de crucificação. Buscaram a Cristo, mas não entenderam a mensagem de Cristo e no fim entregaram o Senhor Jesus à morte. Isso, meus irmãos, é muito triste, pois nosso Senhor Jesus, que por amor veio para salvar
às vezes é procurado, é buscado de forma vã. O que Jesus vai nos dizer no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, já lá no finalzinho, quando ele fala da ansiedade, né? Das nossas ansiedades, das nossas preocupações. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele vai antes dizer assim: basta cada dia o seu próprio mal. Jesus então está dizendo para os preocupados com esta vida o quê? Busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E assim como as aves do céu são alimentadas sem plantarem absolutamente nada, assim como os lírios do campo são bonitos, e chegam a doer os nossos olhos de tão bonitos que eles são, mas eles não fabricaram aquelas vestes. Deus deu. Assim também todos nós seremos sustentados. Assim também todos nós seremos alimentados. Algumas pessoas, meus irmãos, nutrem sentimentos espirituais a respeito de Jesus, mas não são salvas. Não são. Algumas pessoas oram de forma bela, tem uma retórica bem definida na hora de falar a respeito das Escrituras, da palavra, mas no final, quando tu procurar ela lá no céu, pode não encontrar, porque o coração do homem é enganoso. O livro de Provérbios vai nos convidar a conhecer o coração do homem. E o livro de Provérbios nos ensina que do coração do homem flui vida e morte. Flui vida e flui morte. E essa morte pode fluir até mesmo daqueles que por muitos anos buscaram a Cristo numa igreja. Bato nessa tecla: joio e trigo. O joio não louva junto com o trigo, o joio não adora junto com o trigo, o joio não ora junto com o trigo, o joio não dizima junto com o trigo não dá oferta junto com o joio, não estão juntos e misturados. Palavras de Jesus. Mas quando o ceifador vier, ele vai saber separar o joio do trigo. Enfermidades, tribulações, medos, várias coisas, meus irmãos, podem causar em alguém uma grande medida de religiosidade. Quando pressionadas, por exemplo, essas pessoas podem orar com fervor, buscar intensamente intimidade com Deus, mas no fundo não são pessoas convertidas, regeneradas e salvas. Isso é um perigo. Um perigo. Buscavam a Cristo com falsos motivos, mas não verdadeiramente de coração. E, meus irmãos, como Jesus diz aqui, no versículo 21, de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele está falando com quem? Com quem está ali seguindo. Com quem está ali próximo dele, com quem está ali ouvindo o que ele está falando. E Deus rejeita essas pessoas, porque nós não conhecemos o coração. Para nós, todos que estão aqui, todos que estão numa igreja sentados domingo após domingo, todos são cristãos, mas Deus conhece o coração. Olha que Provérbios, capítulo 1. Abra lá a sua Bíblia. Provérbios 1. Vinte e 29. Provérbios capítulo 1, versículos 28 e 29.
Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Olha o 30. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Quer outro? Isaías 1:10 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestais ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Ele está falando para quem? Ele está falando para a pessoa que está aí fora? Recado de Deus para o seu povo, recado de Deus para Israel. Recado de Deus para a sua igreja. Jesus também vai apresentar aqui, meus irmãos, uma ampla diferença entre ele e os homens. Olha o versículo 23, lá de João 8, volte lá para João 8. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Cristo é lá do alto, e conduz o seu povo a ser também um povo lá do alto. Somente os ímpios, meus irmãos, preocupam-se mais com as coisas terrenas do que com as coisas lá do alto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Depois as suas preocupações. Como Jesus Cristo disse, depois os seus problemas carnais, depois dos seus problemas terrenos, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que todas as demais coisas depois lhes serão acrescentadas. Somente os que são terrenos se preocupam com as coisas da terra, meus irmãos. Mas a igreja, ela não é terrena. A igreja, ela já vive a eternidade. Se nós não nos considerarmos já habitantes da eternidade, então o que faremos? Como viveremos, meus irmãos, se as nossas preocupações se resumirem ao que está aqui nessa terra? Se nós colocarmos as nossas preocupações sempre à frente de buscar a Deus em espírito e verdade, de buscar o reino de Deus e sua justiça, de buscar intimidade com Cristo, de buscar mudança no nosso coração, de buscar todos os dias que algo mude na nossa alma. Se nós ocuparmos a nossa vida principalmente com as coisas dessa terra, meus irmãos, nós temos que repensar a quem estamos servindo, se a Deus que é lá do alto, ou se estamos servindo as nossas próprias concupiscências terrenas. Pois os pensamentos dos ímpios estão voltados para as coisas deste mundo. As coisas deste mundo dominam o coração do incrédulo. A atenção do incrédulo é absorvida pelas preocupações, mas não só pelas preocupações, pelos benefícios e pelos prazeres desta vida. O verdadeiro cristão, meus irmãos, embora viva neste mundo, embora esteja inserido nessa sociedade, embora de fato tenha preocupações na sua vida, no trabalho, com estudo, com família, com igreja, com tantas coisas, então embora ele viva nesse mundo, mas o verdadeiro cristão sabe que ele não pertence a este mundo, que ele não é desse mundo, que a sua cidadania é cidadania celestial, que a sua identidade é a identidade de Cristo, e que as melhores coisas, meus irmãos, ainda estão por vir. Não, não é aqui. O que está de melhor por vir está lá no alto e vai descer para nos resgatar. Não é o que está aqui.
Como muitos pregam por aí, ou dançam, né? O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, meus irmãos, é Cristo voltar e nos resgatar. Não tem nessa terra coisa melhor do que isso. Não tem satisfação pessoal que seja maior do que o nosso Salvador nos resgatando. Não existe e não existirá, meus irmãos. Nós somos separados. Não estamos enquadrados na dinâmica deste mundo. Olha o que Cristo diz aqui em João 15. Vá um pouquinho à frente, 15, versículo 19. 15, 19. Olha o que Cristo diz. E na nossa caminhada por João nós vamos chegar lá. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo que vos odeia. O apóstolo João ainda vai dizer, na sua primeira epístola, de que aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Cristo então está dizendo aqui para esses homens: vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são desse mundo, eu não sou desse mundo. Jesus está dizendo claramente para eles quem Ele é, está deixando claro para eles a sua missão, e está abrindo a eles a oportunidade de, como eles serem também do alto. O cristão, meus irmãos, jamais deve se envergonhar de carregar a sua cruz. Um cristão jamais deve se envergonhar de andar em novidade de vida nesta terra. Um cristão jamais deve se envergonhar de desejar receber a coroa da vida. Portanto, meus irmãos, andar em Cristo é preciso, mesmo que venhamos a desagradar a esse mundo. Conhece aquele cristão permissivo? Não é bem assim. A gente tem que entender que ele ou ela escolheu essa vida porque a gente chama no futebol de passapano. Já viu o cristão passapano? Por exemplo, as palavras desse pastor nessa semana, tem muita gente passando pano. Tem muita gente passando pano. Ah, ele se expressou errado, coitado. Não foi isso que ele quis dizer. Ele não quis de fato dizer aquilo que ele disse. Então por que disse? O pior de tudo é não pedir desculpa, é achar que está certo ali. Isso é que é pior. Fazer um vídeo dizendo, se utilizando das escrituras, para dizer que aqueles que a tudo veem com impureza são impuros, mas quem tem seus olhos puros vê tudo com pureza. Imagine vocês, meus irmãos, se eu tivesse uma filha e dissesse aquilo que ele disse aqui para vocês. Eu sei que alguns talvez até passariam pano, mas a maioria eu creio que não. Em terceiro lugar, meus irmãos, e essa é a pior parte, o terrível destino que a incredulidade conduz. No versículo 24, lá do capítulo 8, Jesus diz assim: por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou,
morrereis nos vossos pecados. Terrível, meus irmãos. Quem aqui está falando sobre homens morrerem em seus pecados? Quem? Jesus. Quem aqui está falando, ou deixando entre linhas, que o incrédulo perecerá a eternidade no inferno? Porque ele está falando de uma morte eterna. Ele está dizendo, se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão, perecerão. Verdades aqui, meus irmãos, ditas pelo próprio Salvador, pelo doador da vida, pelo sustentador de todas as coisas, por aquele que é amável, compassivo, misericordioso, amigo de pecadores, que andou com pecadores, que regenerou pecadores, que transformou o coração de pecadores. Não é qualquer pessoa que está aqui falando isso, é o próprio Senhor Jesus. E aí hoje vem a igreja no século XXI e diz, eu não posso pregar sobre pecado, eu não posso pregar sobre inferno, eu não posso pregar sobre morte eterna, eu não posso porque a igreja se ofende. Como assim? E aí, meus irmãos, ninguém prega mais sobre céu e inferno. Ninguém prega mais sobre a morada dos santos e a morada dos ímpios. E a igreja, enganosamente, passa a viver uma realidade de Matrix. Parece que estamos na Matrix, onde para a igreja parece que só existe o céu. Mas não, meus irmãos. O inferno existe, é real. E o inferno não é aqui não, tá? O inferno não é na terra não, tá, gente? Assim como a Jerusalém vai descer para resgatar os santos em Cristo, assim o inferno vai subir para pegar muita gente. O inferno é real. As dores serão reais. O sofrimento será real. Não é aqui não, como pessoas dizem, eu já vivo no inferno. Eu já estou no inferno. Como muitos crentes dizem, eu acho que o inferno é aqui mesmo. Esse pensamento católico que vive a nos rodear. Assim, meus irmãos, assim como cremos no céu como a morada eterna dos salvos, também devemos crer no inferno como um lugar eterno para os incrédulos. Porque Jesus está dizendo aqui, vou repetir, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Quando nós falamos de inferno, nós não falamos, meus irmãos, no sentido de trazer peso ou condenação para quem ouve. Nós falamos no sentido de demonstrarmos amor pelos perdidos, graça de Deus pelos perdidos, misericórdia por aqueles que ainda não tiveram um encontro real com Cristo. Por isso nós falamos de inferno. Não é para colocar temor, não é para colocar medo, mas é para trazer a realidade das Escrituras, a realidade espiritual, de que há um céu e há um inferno. Mas é uma mensagem de graça e de misericórdia. Eu fico imaginando o semblante de Jesus falando com aquelas pessoas. Sabendo ali cada um que vai sofrer no lago de fogo e enxofre. Conhecendo o nosso Senhor Jesus como nós conhecemos, amoroso, compassivo, misericordioso, bondoso, benigno, gracioso. Conhecendo Ele como nós conhecemos, imagine a tristeza do coração dele em dizer estas palavras para aquelas pessoas. Ele não estava ali condenando, e ele vai dizer, olha, quem és tu? Versículo 25, respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito, muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito, e até vos julgar. Se ele quisesse, ele até julgaria.
Mas assim ele não fez, meus irmãos. Assim ele não fez. Concluindo, meus irmãos, a incredulidade ao pecado que causa a ruína dos homens. Jesus está diante de pessoas incrédulas aqui. A incredulidade fecha as portas à misericórdia e elimina a esperança. Porque o incrédulo tem esperança de quê? Em quê? Se a esperança dele é só nessa vida, se a esperança dele é só nessa terra, ele pensa, daqui a pouco eu vou morrer. Vai acabar. Isso é esperança. Mas o incrédulo, ele nutre esperança por um dia melhor. Ele nutre esperança por coisas melhores. Ele nutre esperança por situações melhores. Mas a incredulidade, meus irmãos, ela fecha a porta à misericórdia e elimina a esperança. Como o próprio Senhor Jesus deixou registrado, e Marcos veio registrar isso lá no seu Evangelho, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer perecerá. Meus irmãos, concluindo, essa é uma dura realidade para a igreja, inclusive. Porque muitos que hoje adoram, louvam, proferem, exaltam, reverberam louvores, canções, a própria palavra de Deus, não têm um coração ainda convertido. Eu falo ainda, porque enquanto estão vivos ainda há esperança. Mas não estão verdadeiramente regenerados. Entenda bem o que eu estou dizendo. Não estou falando de vocês. Não estou falando de vocês. Estou falando daqueles que se fazem passar por cristãos regenerados e não são. Como saberemos então, Alessandro? O próprio pastor não sabe, né? O próprio pastor às vezes não sabe. Não sabe. Evidente que em alguns momentos o fruto é revelado, né? Em alguns momentos aquele fruto podre ele chega às nossas mãos. E aí percebemos que há algo de errado. E aí então fazemos como Cristo fez. Exortamos, corrigimos, levamos a esta vida a esperança de que há um céu, de que há salvação. De que não basta estar na igreja, meus irmãos. Vou até botar um cotovelo aqui. Muitos acham que pelo simples fato de serem membros de uma igreja, de estarem numa igreja, são salvos. Não é assim que funciona. É vida com Deus. É coração com Deus. Você pode estar sentado numa igreja e não fazer absolutamente nada. E ser verdadeiramente cristão do que aquele que faz um monte de coisas, mas o seu coração não é convertido, não é regenerado. É um coração que continua, como Cristo está dizendo aqui. Mas há uma boa notícia. Uma boa notícia, meus irmãos, é a boa notícia que fecha esse trecho das Escrituras, essa que a gente chama de perícope. É quando João diz aqui, ditas estas coisas, muitos creram nele. A esperança. A esperança. Eu creio que muitos estavam ali, diante de Jesus incrédulos, mas quando ouviram Cristo falar, creram. Eu creio. Creio que muitos que ainda estão na igreja, e que talvez nem saibam que são incrédulos, um dia serão alcançados de tal forma pela palavra, que as escamas dos seus olhos serão retiradas, que o engano do seu coração será removido, que os tampões dos ouvidos serão retirados, o Evangelho entrará e ali regenerará, de fato, aquela vida. E essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração, para que pessoas não vivam enganadas dentro da igreja, achando que são uma coisa, quando na verdade
são outra. Então, uma autorreflexão sempre é necessária. Uma autorreflexão no coração é sempre necessária. Senhor, ajuda-nos a fazermos esta autorreflexão. Ajuda-nos a compreendermos o nosso chamado como povo de Deus, como membros do Teu corpo, como membros da Tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecermos nossas falhas, a nos arrependermos dos nossos pecados, a nos voltarmos para Ti, verdadeiramente nos voltarmos para Ti, reconhecendo nossa dependência do Senhor, reconhecendo nossa fragilidade como homens e mulheres, reconhecendo nossa pequenez, reconhecendo que só Tu, ó Deus, é que salva, é que liberta, é que cura, é que regenera, é que converte. Nós não podemos fazer nada, Senhor, se não for pelo Teu Espírito. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, para que essas palavras, essas frases de Jesus não venham a reverberar sobre a nossa própria vida, mas que sejamos achados santos no dia da Tua volta, para que sejamos achados retos diante de Ti no dia da Tua volta. É o que nós te pedimos, Senhor, e assim oramos em nome de Jesus. Amém.